O nome é? Leila. Leila, você é guia turística? Sou a monitora aqui no memorial. Monitora aqui, então tá bom. A história no memorial, ela se inicia com a proteção ao meio ambiente. Veremos plantas nativas da Mata Atlântica. A primeira é a aroeira da praia. O fruto é muito procurado pelas aves, principalmente os sabiás. Ela é utilizada como cicatrizante, anti-inflamatório e para banho de assento após o parto. O pau-brasil foi responsável por um grande período de riqueza extraída do nosso país. Os tupis conhecem como Ibirapitanga, que significa madeira vermelha. A maior reserva atualmente está localizada em Pernambuco, com mais ou menos 100 mil pés. Este aqui está novinho e tem apenas 15 anos. 15 anos, desenvolveu tão pouquinho. Demora bastante para crescer. O dendenzeiro é originário da costa ocidental da África, mas se adaptou muito bem à costa do Brasil. O fruto é um pequeno coco avermelhado e é dele que se extrai o nosso tão famoso azeite de dendê, muito utilizado na culinária baiana. E aqui do outro lado, a pitangueira. O senhor conhece a pitanga? Conheço, a pitanga conheço. Tem muito no Rio. O pique significa vermelha. E as folhas da pitangueira são utilizadas na medicina popular, como chás para gargarejo, diarreia, infecção do fígado e diurético. Não sabia, tem tanto lá na orla, onde eu moro. Agora sim. Precisar de alguma coisa para remédio. Com certeza, mas tem muito. Pitanga parece um pouco com a... esqueci o nome. Uma outra fruta parecida. A árvore finada é o cajueiro. Ele é originário do norte e nordeste do nosso país. O fruto é a pequena castanha, muita gente confunde com caju por causa do nome, mas primeiro vem a castanha, só depois que ela desenvolve a polpa, que é chamada de caju. É rica em proteínas e carboidratos. A castanha deixa uma mancha escura na roupa, que segundo os nativos na região, a mancha só sai quando termina toda a época da fruta, mas aí a lei não A pitangueira, ela se assemelha um pouco com a acerola, isso. Aquela árvore lá atrás é o café da mata. Os frutos não são comestíveis, só a madeira que é utilizada para artesanato. O nome é porque os frutos e as folhas parecem um pouco com o café tradicional. Proprietários e fundadores do memorial, professor Wilson e sua esposa, empresária Lúcia Maria. O memorial foi fundado em 2003. Os demais foram os apoiadores e incentivadores da construção. Por toda a sala de Portugal, nós temos réplicas em azulejo que demonstram a arte portuguesa. O azulejo ali em cima se chama diamantes. Aqui à frente temos caça ao leopardo, Lisboa antiga, Lisboa. homenagem aos soldados. Todos os azulejos no salão são réplicas, os originais se encontram no Museu Nacional do Azulejo, lá em Lisboa, Portugal. E aqui ao lado nós temos... Mosteiro Você conhece? Conheço. Jerônimo e tal. Tem o túmulo do Vasco da Gama e do Fernando Pessoa. Tá pelo mesmo também, tá? Não. Conheço. Mosteiro do Jerônimo. Esta é a simulação de uma vela da primeira que penetrou lá no nosso Sol. Ao centro está uma cruz da Ordem de Cristo, símbolo nacional para os portugueses. Sobre a cruz aconteceram as grandes descobertas. Ela é bem parecida, bastante confundida com a cruz de Malta, que é a cruz do time Vasco da Gama, mas não é a mesma.
Ah, eu não sei qual é que está ligada à cruz dos Cavaleiros Templários. Se é essa. Não, ela é diferente, a cruz dos cavaleiros. É diferente? É. E aqui era basicamente o que eles tinham de mapa-mundos. O planisfério nos dá uma ideia do mundo fechado. Essa ideia prevalecia na Idade Média, apesar de Ptolomeu, um astrônomo da época, já ter intuído que a Terra era redonda. Era interessante que o mito prevalecesse para que as pessoas não se aventurassem aos mares sem o conhecimento do rei. E o mapa mostra só o que eles conheciam, o que era de domínio popular. É o mar Mediterrâneo, parte da Europa e parte da África. Essa mobília aqui, isso aqui faz parte da família que Donos aqui? Não, é só uma exposição de móveis antigos mesmo. Só para sim. demonstrar como é. Tem média de 60 e 30 anos. Ah, Esses foram os 4 principais participantes em navegação. O príncipe Dom Henrique se instalou em Sagres, aprendeu os mistérios do mar, tinha os melhores mapas e equipamentos da época. Ele contratou cartógrafos, geógrafos e construtores navais que fizeram do centro de Sagres um dos maiores em conhecimentos náuticos da Europa. Ele foi professor de navegação na escola de Sagres. Ela nunca existiu em um local físico, era só um local que os homens se encontravam para aprender. E os demais são seus discípulos. Giverani, em 1434, se atreveu a afrontar os terrores do mar tenebroso. Ele foi tão entusiasmado pelo infante Dom Henrique que jurou que voltaria de lá, dobrando o cabo bojeador, ou perderia sua vida. Ele foi, cumpriu a promessa e voltou admirado. Daí surgiu a célebre frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Bartolomeu Dias, em 1488, contornou o Cabo das Tormentas. Depois foi para Cabo da Boa Esperança, hoje a África do Sul. Ele permitiu assim aos portugueses a certeza de que podiam chegar nas Índias através do mar. Em 1500 ele saiu em viagem novamente, dessa vez junto à expedição do Cabral, conhece a costa do Brasil. Quando sai daqui em direção às Índias, a sua embarcação naufraga e ele morre no local onde ele foi o primeiro a contornar. Morre também sem realizar o grande sonho que era de chegar nas Índias. 10 anos depois da aventura dele até o Cabo das Tormentas, o Vasco da Gama segue a mesma rota e chega com sucesso às Índias em 1498. Da aventura dele, Luís Vaz de Camões se inspira e escreve os Lusíadas. É o maior poema épico da língua portuguesa, com 8.816 versos. E aqui o quadro de Verdun está mostrando as primeiras caravelas em termos históricos lançadas ao mar, datam do ano de 1455. E aqui dentro do armário, réplica de uma coleção de bíblias portuguesas, os Lusíadas em francês e abaixo o modelo das igrejas da época. O Duarte Pacheco Pereira, navegador português que teria chegado ao Brasil 2 anos antes que o Cabral. Não foi o nosso descobridor, porque ele chegou nas proximidades de Pará e Maranhão. Essas terras pertenciam à Espanha na época, pelo Tratado de Tordesilhas. Ele era português, precisou manter sigilo da sua viagem. Redigiu esse documento, o Esmeralda de Cito Ortes. Nele, ele conta toda a viagem para o rei. Esse é um pequeno trecho, o original tem 200 folhas. Aí na volta, se desejar, pode passar aqui novamente e ler o documento com mais atenção, ok? ok. E esses foram os 3 grandes reis da época. Dom João I era o mestre da Ordem de Avis, uma ordem de cavalaria portuguesa. Ele se casa com Felipa de Lancaster, uma princesa inglesa, para estreitar as relações entre Portugal e Inglaterra. O casal tem 8 filhos juntos, dando assim uma nova geração a Portugal. O Dom João II era chamado de Príncipe Perfeito. Sobre o seu governo foi assinado o Tratado de Tordesilhas em 1494. O tratado concedia a Portugal parte sobre as novas terras descobertas ou
370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que incendia aqui para a costa do Brasil. Porque houve anterior a esse tratado, houve a bula intercoetera, né? Portugal já tinha conhecimento que havia, sabe, essas terras. Então, pela bula intercoetera, a parte do Brasil ficaria de fora. Então, eles não aceitaram, e sim, aí fizeram o Tratado de Tordesilhas, que já demonstrava que antes mesmo do descobrimento, eles já tinham conhecimento. Eles ficaram justamente com a nossa costa, a parte mais rica. E o Dom Manuel, ele é o rei de Portugal quando Cabral chegou no Brasil e o Vasco da Gama chegou às Índias. Nessa época, Portugal estava no auge da aventura marítima, possuía o maior centro de comércios e tinha a maior frota marítima do mundo. A pequena capela demonstra a religiosidade e aqui dentro da caixa o artesanato de Cabral, doado por uma escola que havia em Porto Seguro, foi feito pelos alunos da escola. E aqui é o chão, a réplica de um relógio do sol. Ele funciona assim: a luz do sol bate na lâmina e a sombra da lâmina marca as horas. Na época só podiam ver das 7 da manhã às 4 da tarde, de meia e meia hora. Se estivesse o sol, é claro, nublado eles não poderiam e nem à noite. Como aqui é um espaço fechado, ele meio que tampa o sol na parte da manhã e meio-dia. Começa a funcionar 1h30, 2 horas da tarde, e aí quando o sol fica totalmente naquela posição, daí ele marca as horas como precisa. Eu vi muitos desses relógios em Tiradentes, em frente a algumas igrejas. Sim, era um tempo bom. O brasão da família do Cabral criavam cabras na cidade de Belmonte, lá em Portugal, surgiram rumores sobre a origem do seu sobrenome. E ao lado, a iluminura do Cabral, toda emoldurada com os brasões dos nobres da época, destaque para o brasão de Portugal lá em cima. Quando o Cabral chegou aqui no Brasil, ele na verdade se chamava Pedro Álvares de Gouveia. Assinava com o nome da mãe, Isabel de Gouveia. Assinar com o nome do pai era um privilégio concedido apenas ao primogênito, o Cabral não era. Após ele descobrir o Brasil, que o rei Dom Manuel concede a ele a grande honraria de assinar com o nome do seu pai. Então, a questão da primogenitura não era só com relação a bens, que outrora só herdava tudo dos pais o primogênito. Então só o primogênito herdava os bens, como o nome, os demais filhos não herdavam o nome do pai. Quando Cabral ganhou a fama, por ter descoberto o Brasil, o rei Dom Manuel deixou ele assinar. Sim. E aqui o mapa de Cantino. A data é de 1502, teria sido o primeiro que delineou o contorno da costa do Brasil. Mostra o feito único do Cabral, que foi em uma viagem unir 4 continentes. É o continente americano, que é a chegada ao Brasil, o europeu, a saída de Portugal, o africano, chegada às Índias, que é a Ásia. O mapa original foi roubado de Portugal, ficou sumido por 2 séculos, foi encontrado novamente fazendo decorações nas paredes de uma salsicharia na Itália. Como o mapa foi para lá, ninguém sabe, depois ele foi recuperado e devolvido a Portugal. Está em que museu de Portugal? Não sei, gente, não sabe. Do museu. Sim. Esse azulejo se chama O Encontro dos Portugueses. E mais aqui ao fundo, temos o considerado mais belo azulejo da exposição. Está pintado a faiança, que quer dizer o azul sobre o branco. De um lado uma cena marítima, do outro lado uma cena campestre. E para encerrar a explicação aqui no salão, temos o arco medieval e ele é simbólico. Ele mostra a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, a Idade Média que se finda com a ideia da Terra plana, a Idade Moderna que se inicia com as grandes descobertas. Vamos agora uma oca indígena e depois a réplica da embarcação por aqui. Por aqui. Mar tenebroso. Monstro. Mas isso aí não tem jeito não, a formiga morde, dói, aí depois...
Conheceu o Palácio da Pena? Ah, sim. Sintra? Então, em Sintra tem o Palácio das Penas. Eu não entrei, fui no Castelo dos Mouros, mais acima. Olha, fantástica. Mas assim, porque, sabe, com tempo limitado, eu escolhi. E claro, né? Euro. Aí não fui no Palácio, mas eu vou voltar. No Palácio das Penas, ele é rosado. Isso. Agora o Castelo dos Mouros é uma coisa fantástica. Como é? Hã? Ah, é uma fortificação medieval, sabe? É como se, sabe, se você estivesse... Segundo a descrição encontrada na carta de Caminha, as ocas eram tão compridas que chegavam a atingir o tamanho aproximado da embarcação que o Cabral veio para o Brasil. Grandes assim porque era uma oca coletiva, em uma dessas geralmente ficavam 15 famílias. E na hora de dormir havia uma pequena divisão. Casados dormiam em redes, crianças e solteiros no chão, em esteiras. A tribo que o Cabral encontrou aqui foi a Tupi-Guarani. E aqui à frente, o quadro Atlas Miller está mostrando a exploração do pau-brasil e outras atividades indígenas. Essa atividade foi concedida a Fernando de Noronha, né? Um comerciante que, se eu não me engano, de origem judaica. Fernando de Noronha. E aqui são objetos originais de várias tribos do Brasil. Aqui a Índia está com o cesto, que era onde carregava o bebê. O cesto funciona assim. A alça ela vai aqui na testa, o cesto vai atrás com a criança, enquanto a Índia fica com a mão livre para fazer outras coisas. Aqui ao lado, cestarias e objetos em cerâmica. Armas indígenas. Esses dois quadros maiores são os quadros de Debré. Mostram os índios coroados em uma situação de guerra. No primeiro, chamado para guerra, e no segundo, eles estão batendo em retirada, chamados de coroados porque raspavam a cabeça em forma de coroa. Roupas e instrumentos dos rituais e danças. Quadro da primeira missa, que foi rezada lá em Coroa Vermelha. Coroa Vermelha. A cruz marca a posse da terra. Primeira missa celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, o quadro do brasileiro Vitor de Meirelles. Vamos à réplica da embarcação, depois está à vontade para voltar e fotografar mais, tá bom? E ler as informações. Você foi lá na réplica da cruz? Fui. Se eu fui na aldeia Pataxó, fui na réplica da cruz também. Conheci alguns caciques. Poxa, fantástico isso aqui. Já conheceu a cidade histórica? A cidade, fui ontem. Muito bonito, né? Fui ontem. Chegou, o museu estava aberto quando você foi? Não estava. É, porque como é que o governo às vezes está aberto, às vezes não está, nunca dá para saber. Não estava aberto, mas... Embaixo do museu, se não me engano, embaixo do museu tem a praça da Eu vou lá de novo agora. Eu cheguei lá às 5 horas, aí um guia assim me mostrou, entendeu? Porque eu vim lá de Coroa Vermelha, né? Lá na minha cidade histórica que é melhor, e assim na parte da manhã. Então é o que eu vou fazer. Ah, meu Deus, que coisa linda! Essa daqui é a estrutura da oca, só para não usar a ideia de como eram feitas. O nome da madeira é biriba. Ela é boa para esse tipo de construção porque é flexível e não quebra tão fácil. Os índios amarram com cipós. E essa é a réplica fiel da embarcação que o Cabral veio para o Brasil. Tem 15 anos a réplica, já foi feita no memorial só para exposição. Ela está sempre em constante manutenção. Vamos entrar e conhecer esse compartimento. Tá bom. Essa biriba é a mesma, é a madeira que utiliza para fazer o birimbau? Sim. Ela é bem flexível. Isso. Ela faz aquela curva. Quem me deu essa informação foi um guia indígena sobre as plantas e as árvores que tinha lá. Ele falou, isso aqui é biriba. Eu falei, biriba, o que tem a ver com birimbau? Eu falei, dessa. Inclusive, eu acho que tem até um material que eles tiram que faz aquela indumentária, né? Tipo uma palha. Sim, tá.
Olha, estou com um acervo fantástico sobre a Bahia. Aí em Portugal você também gravou tudo. Ah, gravei. Com certeza, pô. Eu fiquei em Portugal, fui para a França, fui para a Inglaterra, fui para a Itália. Itália eu entrei por Verona, e Verona fui para Veneza, Veneza fui para Florença, Roma, Nápoles, no Vesúvio, sabe? Fiz uma tour. Aqui era o porão da embarcação. Na época não havia escada e nem a porta. Eles usavam uma abertura aqui ao meio, em que subiam e desciam por meio de cordas como essas. Em tonéis eles traziam azeite, água e pólvora, em caixotes galinhas, cabras e ovelhas, em sacos farinha e biscoito. Azedava, pegava bicho e eles tinham que comer a si mesmo, pois era a única alimentação. Tudo que vinha de um lado tinha que vir do outro também, para manter o equilíbrio. Eles vedavam as pequenas frestas com pequenas cordas e óleo de baleia para que não infiltrasse água. Numa embarcação dessa haviam de 130 a 150 homens. Espaço no chão para se locomover, só um corredor de pedras ao centro com a largura de 1,5 metro. O resto estava tudo ocupado. E por ter pouco espaço no chão, eles dormiam em pé, no acostado do barco, de 4 em 4 horas. Era metade aqui embaixo dormindo, a outra metade lá em cima trabalhando. Cabral saiu de Portugal ao todo com 13 embarcações, 9 nau-capitâneas como essa, tinha 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. O nome que as 3 caravelas do Cabral recebem são de El Rei, São Pedro e Anunciata. Dessas 13 embarcações, voltaram 5, 1.500 homens, 500 voltaram com vida. Eles morreram de naufrágios, outros de doenças. A principal das doenças era o escorbuto. Por falta da vitamina C, gengiva inchava, dentes caíam, morriam de inanição por não poder comer. A média de mortes era equivalente a 3 homens ao dia, os corpos lançados ao mar. A principal diferença entre a nau-capitânia e a caravela está no tamanho. Caravela mede de 24 a 26 metros. Essa aqui, a nau-capitânia, tem 32 metros. A viagem do Cabral até o Brasil demorou 45 dias. Eles ficaram 10 dias aqui, daqui seguiram Brasília, das Índias eles voltaram para Portugal. A viagem inteira deu 1 ano. Vamos conhecer o convés, cuidado com a cabeça, porque os homens na época mediam na faixa de 1,60. Cabral era o mais alto, considerado um gigante, por medir 1,73. Ah? Aí? Não sabia. Vamos descer para onde a gente subiu. Aqui do outro lado era o compartimento da cozinha, mas não temos o acesso. Eles cozinhavam em cima porque transportavam pólvora no porão. Então, para não pegar fogo e acabar explodindo tudo, eles cozinhavam ali. Lá em cima é o Terra Vista. Esse aqui do meio é chamado de Casa das Gávias. Algumas histórias contam que era o castigo da época. Se descobrissem com as obrigações, ficava lá em cima sem comer ou sem beber por tempo indeterminado. Chegavam lá utilizando as escadas de cordas. E aqui no parapeito era o banheiro da embarcação. Os mais corajosos se sentavam aqui, seguravam nas cordas, viravam para o mar e faziam suas necessidades. Internamente, não havia nenhum tipo de sanitário? Não. Mais medrosos agachavam aqui e empurravam com o pé. Talvez o mais próximo de sanitário que eles tinham era que alguns faziam em baldes lá no porão e depois lançavam ao mar. O papel higiênico eram cordas desfiadas, de 4 a 6 metros. Eles se limpavam e lançavam a corda ao mar. Enquanto o barco se locomovia, a corda era limpa. Era uma corda coletiva e todos os homens tinham que usar a mesma.
Lembrando que mulheres não vinham das embarcações, pois eram consideradas um símbolo de má sorte. Olha a minha corda, Nipa. Tô segurando a corda, vou tirar a corda. Aqui em cima era o quarto do Cabral. Por ser o capitão, ele tinha um privilégio de ter um quarto só para ele. Quando for subir para conhecer, da mesma forma que sobe e desce, virado para a escada. A saída da embarcação fica ali embaixo do quarto do Cabral. Agora deixo você à vontade para voltar e fotografar e ver tudo com mais atenção. Bom passeio, boas fotos, muito obrigada, tá? Tá, muito obrigado. Valeu. Acabar de filmar. Nós vamos descer aqui com amor. Segura aqui, enfia no seu bolso. Porque com amor vai ser mais difícil ainda. É mais difícil ser essa com amor que a outra com amor. Vamos. Não tem bolsa aqui, não? É tipo de choque, mas não tem que sair.
sítio arqueológico situado dentro de um condomínio privado. Data, local em que se diz que foi erigida a primeira igreja no Brasil, o que restou, 1904. A vista é deslumbrante.
Música